pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Então, estamos no ar com mais um pod.com.oficial, né? Que bom que ainda estamos aqui. A conversa hoje é com um amigo de algumas datas, Ivan Antônio, do Teatro da Solidão Solidária. Eu acho que é assim uma marca forte no seu trabalho, que pode representar muito o seu trabalho. Ivan, uma alegria estar aqui com você. Já tem um tempo que a gente pensa nessa conversa, né? Até já nos falamos, e aí de repente Adriano vai a ponte encontra com você. E Adriano, que é idealizador aqui desse pod, né? E um dos idealizadores, e aí marcou logo esse encontro nosso, e é uma alegria grande ter você aqui. A generosidade dele e sua de me receber. Então, alegria ter você aqui, vamos para a gente conversar, conhecer um pouco melhor você, para entender também esse seu trabalho, que não é um trabalho fácil, né? Em vários aspectos, né? Mas principalmente no que diz respeito ao sacro ofício, né? De se doar para o outro, né? De perceber o outro e se doar mesmo com o seu trabalho, né? Com o seu empenho, para que o outro possa ser vitorioso. Então, alegria ter você aqui. Jacques, primeiro falar da minha alegria, da minha emoção. Eu acho que é o que traduz mais meu sentimento nesse momento, a emoção e gratidão de estar aqui. Você sabe que nós, artistas, precisamos muito que as pessoas saibam do nosso trabalho, né? E estar aqui é além disso, né? É um bate-papo com um querido amigo, um irmão de jornada artística, espiritual, humana, que tem a consciência, né, de estarmos aqui muito de passagem. Exatamente. Que a gente tem que fazer alguma coisa que as pessoas possam lembrar de todos nós com alegria, né? No sentido de, olha, passou aqui por esse planeta uma semente bem pequena, mas que contribuiu com a minha evolução, né, com o meu estar feliz. Então, é nesse sentido que estou aqui muito grato assim, por você me acolher, por Adriano, toda a equipe. Nós somos gratos. E aí você fala de arte, de espiritualidade, de humanidade, né, na sua fala agora, e eu acho que esse é o propósito nosso. Eu vou começar nossa conversa, eu vou ler aqui um poema de uma poeta que eu conheci há pouco tempo nas redes sociais, não a conheço ainda pessoalmente, Simone Baccelar. Esse poema tem tudo a ver com que eu acho que tudo que a gente puder conversar aqui. Olha, essa mulher é uma poeta assim que eu estou impressionado a cada poema, a cada linha que eu leio dela. Esse poema que ela postou é Obituário Antecipado da Espécie Humana. Olha só essa menina. Profundo. Aqui jaz a humanidade. Ainda anda, fala e posta stories, mas já morreu de vergonha faz tempo. Não que algum dia tenha vivido com dignidade. Veio ao mundo pelada e, em vez de buscar sabedoria, procurou um pano para cobrir a genitália e esconder a ignorância. Desde então, só piorou. Aprendeu a plantar trigo e logo inventou o glúten. Descobriu o fogo e usou para fritar o planeta. Criou a democracia e elegeu sociopatas com diploma falso. Chama genocídio de geopolítica, mentira de opinião e burrice de posicionamento. Inventou a religião para explicar o sol, depois matou gente para defender a versão. Fez a ciência para sair da caverna, mas prefere acreditar num coach com boné escrito gratidão. Ama crianças, mas só as que nascem em seu CEP. Chora com o gol no finalzinho, mas ignora a guerra entre um comercial e outro. Fala em amor ao próximo, mas só vai ao enterro. Evoluiu ao ponto de criar inteligência artificial só para não ter que usar a própria, degenerada, mas sua. Acha que consciência ambiental é postar foto da Amazônia com filtro sépia. Acha que cancelar é justiça. Acha que lacrar é argumento. Acha que viver de propósito é vender curso de autoconhecimento por R$ 997 em até 12 vezes. A humanidade é um vírus com vaidade, um tumor que se acha benigno,
uma piada que perdeu o tempo e o senso. No fim, vai embora como viveu, sem nada saber, devendo no cartão e achando que foi especial porque teve uma live com 3 espectadores. Nota do universo. Ninguém sentirá falta. Mas vai ter quem poste. Foram-se, mas deixaram ensinamentos. Mentira. Deixaram plástico. E 2 milênios de recalque mal resolvido. Simone Baccelar. Cara, que poema necessário. Que né? poema necessário. Essa poeta é necessária. Ela é, né? E esses poemas dela trazem assim é uma porrada na boca do estômago, uma pancada na Muito consciência, verdadeiro, né? verdadeiro para a gente despertar para essas coisas todas. Por que eu estou lendo? Porque conhecendo você há um tempo e vendo o seu trabalho, eu vejo que você faz um trabalho assim com uma verdade, uma humanidade que pode ser talvez assim uma das maneiras raras de transformar, de ser mais humano, de trazer o outro para perto e fazer o que esses falsos aqui, né, prometem e não fazem, né, Ivan? Vamos falar sobre o seu trabalho, mas eu quero começar, como eu sempre gosto de começar, que é sabendo de você, saber, você contar um pouco da sua vida, assim, na sua origem, né, na sua casa, onde você nasceu, como é que você viveu ali a sua primeira infância, na sua família, nos arredores de amizades, enfim, o que você puder trazer para a gente é importante. Eu sou de Pernambuco, eu sou de Arco Verde, né, uma cidade do sertão de Pernambuco, cidade do Lirinha, do Cordel do Fogo. Lirinha, Lirinha, grande grande parceiro, grande irmão. E eu tive a sorte de nascer num seio muito cultural. Meu pai trabalhou em circo e minha mãe era atriz amadora. E aí, com o tempo, para não morrerem de fome, meu pai migrou para a construção civil, se transformando num ajudante de carpinteiro. E foram os meus primeiros passos nessa jornada de solidão. Porque aos 9 anos, depois que estava em Arco Verde, meu pai acabou o trabalho lá, colocou a gente em cima de um pau de arara, um caminhão, e nos levou para Sobradinho, ali às margens do Rio São Francisco, do Velho Chico, de perto de Juazeiro de Petrolina. E era interessante, porque eu me deparei com essa retirança desde criança, né? Porque nasci em Pernambuco. Você deparou com? Com essa retirança. Retirância. Desde criança, porque aos 9 anos, quando estava me apegando, né, à escola, primeira escola, os meus avós, que eu amava, minhas tias, enfim. Quando eu comecei a fazer teatro, aos 9 anos. Aos 9 anos. Porque minha tia, Josefa Valdivina, era diretora, uma das mais importantes diretoras de teatro de Pernambuco. E onde se forma ali laços, né, nessa fase da idade. Né? São 2 fases importantes. A primeira é essa, da infância. E aí depois, quando eu fui para Sobradinho, também aconteceu esse ciclo de quase 9 anos, acabou os trabalhos na barragem da hidroelétrica do São Francisco. Novamente, meu pai coloca a gente em cima do caminhão. Tendo que migrar, né? Tendo que sair dali. Né? E nós fomos para Camaçari, onde eu moro. Né? Quantos então, na família? Eram 3. 3, né? Agora só tem eu e meu irmão, porque na Covid, perdi... Minha mãe faleceu um pouco antes de câncer, depois minha irmã também, muito jovem, que era minha melhor amiga, assim, um anjo de luz que passou pela terra aqui a me iluminar, Janinha, e depois meu pai na Covid. Então ficou só eu e meu irmão, somos 2 agora terminando de cumprir essa jornada. E aí, Jackson, essa ideia de solidão, ela veio se apoderando, e eu tinha que ver com isso desde criança, né, desde sempre. Porque primeiro foi em Arco Verde, depois em Camaçari, em Sobradinho, porque essa fase da adolescência é quando você se apaixona, né? Seu primeiro amor, uma outra peça que você já tem uma ilusão que você é um grande artista, né? E aí migramos novamente para Camaçari. Em Camaçari fiquei mais um tempo, fiquei 10 anos, e aí quando eu percebi que o que eu podia fazer em Camaçari na área da cultura, da arte,
eu já tinha feito, porque eu fui presidente da Associação dos Artistas de Camaçari, então nós fizemos festivais de teatro, promovemos festivais de teatro, de música, de dança, de poesia, montei algumas peças, fazer composição para uma banda local. E aí chegou um momento que se esgotou, assim, não tinha mais o que fazer. Aí fui para São Paulo, foi quando criei o Teatro da Solidão Solidária. Então, essa minha jornada, né, como um artista muito presente nesse sentido do estar só, assim, foi muito desde criança, né? Vamos voltar lá para Arco Verde, para assim, para entender o que é que você traz de lá, porque a gente tem coisa que a gente vivenciou, né, em fases da nossa vida desde a infância, que a gente carrega dentro da gente, né, que é o que às vezes sustenta a gente, né? Então assim, o que é que você vivenciou ali nessa sua primeira infância que você consegue enxergar como assim um lastro, um porto seguro, que você vai lá e se resgatar? De Pernambuco, de Arco Verde, eu trouxe os buli-bulis da vida, né? E aproveito para mandar um grande beijo ao mestre Buli-Buli. Grande Buli-Buli. Porque em Pernambuco, né, é a terra do coco, da embolada, do repente, né? Então, trago muito isso, o reizado, os pastoreis, né? Aquelas batalhas orais nas feiras populares. Meu pai, durante um tempo, também vendeu alpergatas, né? Sapatos, sandálias de couro na feira, então eu ia ajudar ele. E que é uma arte também, eu falo muito isso assim, dos meus mestres, né? Além de Mário Guzmão, sim, a gente falava dele há poucos instantes aqui, né? Antes de começar, e José Delmo e tantos outros artistas, mas esses vendedores que mercam, né? Sim. Então, seu pai, para vender alpergata, tem que ter algum dom, né, para se expressar numa feira livre, né? As pessoas primeiro veem o vendedor, né? Sim. Depois a mercadoria. Exatamente. É o grande, né? O grande vendedor que consegue transformar a mercadoria em grande também. É ele que chama, né? Ele que chama. O chamado, presta atenção naquele cara, daquele jeito que ele merca. E pela simpatia, pelo dom dele, que às vezes a gente compra, às vezes nem tá querendo, nem tá precisando da mercadoria. Ele põe a venda, né? Exatamente. Então, e que riqueza, né, que você traz aí, né? Quantas expressões, quantos segmentos, né, artísticos, né, que você traz aí de lá, de Arco Verde, na sua bagagem. E tem uma coisa importante também, que eu tive muita sorte de ter nascido nesse seio cultural, porque minha tia era diretora de teatro, né? Eu já me ensinava as coisas do fazer teatral. Meu pai era de circo, eu tinha um tio que tocava trompete. Então, eu fui sendo esclarecido entre o popular e o erudito. Então, meu pai me ensinava sobre Vicente Celestino, por causa das grandes tragédias, né? Que ele cantava no rádio, né? No rádio. E também que vivia, né? Que viveu, e também porque tinha peças de teatro também, adaptadas das suas músicas, né? Como a atriz Coração Materno, enfim, vários. Então, eu fui muito concebido nesse celeiro, de um lado, a cultura popular, né, que me norteou, e me norteia, e o erudito, quando minha tia já falava sobre Bertolt Brecht, sobre Stanislavski, enfim, eu era uma criança, não entendia a dimensão, né, dessa dramaturgia, dessa direção teatral, mas já ia me colocando, né, nesse picadeiro e nesse palco. Isso aqui é um berço de ouro, né? Não é? E tem uma coisa, e aí eu acho que tudo que me fez o que sou hoje, se é que ainda vou ser mais, porque você vai se transformando, né? Aí você me perguntou o que é que você traz também. Eu trago também a luta, né? De ser um poeta, um compositor, um diretor de teatro preto, né? Nordestino. Porque em Pernambuco, apesar de ser um estado também de pretos, né? Assim como a Bahia, né? Assim como a Bahia, a quantidade de pessoas, né, pretas. Mas era um estado, e é ainda, um estado muito racista. Assim como a Bahia, assim, né? Como a Bahia, né? Então, a primeira aparição
do racismo na minha vida foi em Pernambuco. Isso você lembra assim com que idade, mais ou menos? Quando eu comecei a fazer teatro, 9 anos, porque o grupo de teatro que meu pai e minha mãe participavam estava fazendo um espetáculo que ia participar de um festival numa cidade próxima, Sanharol, e era um alto de Natal, chamava-se Em uma Noite de Natal. E contava a história de um casal de agricultores que tinha uma filha, na época que se chamava paralítica, né? Tem uma deficiência física, enfim, e ela queria uma boneca na noite de Natal. E uma seca enorme em Pernambuco, o roteiro do espetáculo, e o pai saía para vender algumas coisas que tinha colhido na roça e não conseguia vender. E chegava muito triste em casa porque não tinha conseguido dinheiro para comprar essa boneca. Comprar o presente, né? a boneca da filha. Né? Quando ele entrava, ele começava a chorar com a esposa e a menina via. E a menina perguntava: pai, por que você está chorando? Ele, não, eu não consegui comprar sua boneca, meu filho. E ela dizia: não, fique em paz, meu pai. Hoje é Natal. E hoje o menino Jesus vai trazer meu presente. E ele ficava mais desesperado ainda, que ele sabia que essa questão do Papai Noel, né, era ele que tem que comprar, né? Para colocar o papai era ele. O papai era ele. Ele não tinha, né? Mais uma vez, a aflição dele. E aí, eles vão dormir, 11 da noite, bate na porta alguém, eles saem assustados, já estão dormindo. Era um menino de 9 anos, bem magrinho, todo sujo, pedindo abrigo. Estava com medo de dormir na rua, enfim, ao relento, né? E aí a esposa fica preocupada porque não tem onde dormir, né? Porque só tem um quarto da filha e os deles. Mas o pai, muito generoso, falou: não, entre, meu filho. E aí, você já comeu? Não, estou com fome. E tem um resto de sopa, dá a sopa para ele. E a esposa, a mulher sempre que é mais preocupada, né? Onde é que ele vai dormir? E ele explica para o menino: olha, tem que dormir aqui na sala, porque... Ele fala: não, eu posso dormir até no quintal, só não quero dormir na rua. Enfim, vão dormir. Quando é 1h da manhã, o menino levanta, e aí tem uma música, né? O menino vai para o quarto da menina. E a plateia logo pensa que ele vai fazer alguma coisa de mal para a menina. Ele acorda a menina acorda assustada, e ele fala: levanta-te e anda. E ela, sem entender nada, fala: não, não posso. Levanta-te e anda. E a menina: não posso, eu não posso andar, eu sou paralítica. Aí ele fala: não, levanta-te. Eu sou um menino pobre que nasceu lá em Belém. Vim nessa noite de Natal só para te fazer o bem. Levanta-te e anda. Eu sou o menino Jesus. E aí acontece um milagre, tem uma fumaça, ele some. E ela falou que naquela noite ela não falou o Papai Noel. Não, né? falou o menino Jesus. Ela falou o menino Jesus. E aí tem um milagre, né? Quando eles acordam, ela está já no quintal, enfim, aquela alegria. Só que quando faltava 3 dias para o festival, o menino Isaac, era um menino lindo, um menino lindo ainda, branco, branquinho, tá, não sei o que, desiste de fazer, ficou nervoso que não ia fazer, não ia. E aí todo mundo ficou muito preocupado, né? Porque, e agora? E aí minha tia, todo mundo começou a procurar outra criança para poder substituí-lo, mas faltava 3 dias. E meu pai chega em casa super preocupado, porque meses de ensaio, né? Aí eu perguntei por que ele estava nervoso, explicou o que aconteceu. Falei: meu pai, eu posso fazer esse personagem, porque eu sei o personagem. E eu sabia o personagem de todo mundo, porque eu ia para os ensaios e só de ouvir todo mundo, tinha decorado o personagem. Meu pai, você sabe. Eu passei o texto para ele, no dia seguinte me levou, super feliz. Aí quando chegou lá, falou: olha, eu consegui o ator para fazer o Menino Jesus. E aí a minha tia falou: conseguiu? Cadê? Ivan faz. E aí a diretora, que era minha tia, falou assim: ô Juvino, como é que eu vou colocar um pretinho para fazer o Menino Jesus? E você ouvindo? Não, falou na minha frente, na frente de todo mundo. Eu comecei a chorar, meu pai ficou super revoltado, né? Algumas pessoas da minha mãe, mas aí eles não conseguiram outra criança. Eu fiz, ganhamos o festival. Então, e ela também preta? Então, ela também a preta. Crueldade, que minha tia era uma diretora preta, então tão refém desse sistema que é tão cruel e tão competente, né, que faz com que... Desse racismo estrutural, né, que é uma palavra que se usa muito e que é bom
para a gente entender o que é, como é que o racismo funciona na Porque sociedade. você, como menino preto, inclusive eu lembro que eu brigava muito na escola, porque os meninos me chamavam de zumbi. Lá vem um zumbi. Eu, uma criança, o pau comia. Cara, as E não pessoas estavam nem se referindo a Zumbi dos Palmares, né? Era outro zumbi lá, um não, e preconceito. mesmo que estivesse, Sim. eu não sabia que era zumbi, eu não tinha acesso. Eu, como criança, em Pernambuco, não tinha acesso à história de Zumbi dos Palmares. Depois é que eu... Então, o racismo ele é tão cruel, ele é tão bem estruturado, que ele vai fazendo com que alguns negros, alguns pretos e pretas, inclusive, não queiram ser pretos e pretas. Então, e é uma covardia, uma crueldade, quando alguém fala assim, ó, é preto, mas é também racista, até o preto tem... Não é porque ele quer. Ele é vítima de uma Ele é sociedade, vítima de um esquema projeto, que é muito competente, de um projeto. Social escroto mesmo. Muito, né? muito. De um projeto. Então, quando criança, eu me deparei, eu falei, Jesus não pode ser negro. Né? O bem não pode ser preto. E como é que eu faço para continuar sendo? Eu não quero ser outra coisa a não ser o que sou. Então, comecei a escrever já com essa responsabilidade de efetivar nos meus textos que o preto também era ser bom. Né? Então, você percebe que a solidão, talvez o teatro da solidão solidária tenha nascido a partir dessa minha jornada mesmo, né? Daí a minha pergunta, assim, o que é que você traz de lá? Tudo que você é hoje, né? Tudo que sou. Vem de lá ainda, sua primeira infância. É incrível, porque quando você falou ali, você foi narrando a história, eu imaginei que era um menino preto que bateu na porta. Sim. Que já era você e que ia surgir algo. Não. A história estava sendo contada e o Jesus era um menino branco, né? Às vezes bonito, louro, de olho azul, né? Como se fosse aquele anjo barroco que é pintado. Barroco. Mas aí é incrível como as pessoas que às vezes estão falando ou contando uma história em nome de Jesus, no caso a sua tia, como você falou, vítima de uma estrutura racista, né? Processo. Mas que nega o próprio Jesus quando quer, não é? Mostrar o Jesus, nega Jesus, porque Jesus não tem cor, né? Assim, não é? Não tem cor, não tem preconceito, não tem, né? Não se tivesse cor na região que ele nasceu, não seria branco. Não seria branco. Seria muito mais para nós, do né? que nordestinos que vivemos sob esse sol, recebendo o sol na pele e tudo mais, né, Ivan? Mas que história bonita e assim, e que alto bonito, né? É um alto de Natal, um alto Natal. Que coisa bonita, uma noite né? de Natal. Aí depois, tempos depois, eu readaptei, E tem uma coisa bonita aí, Ivan, que é o seguinte: Jesus, na história que fala que ele cura um cego, é porque o cego chamou ele. Sim. E essa menina chamou ele, né? Exatamente. Ela chamou ele. O chamamento não se preocupe, dela. Não, meu pai, que no dia de Natal, que não é hoje, sei lá, não era o ela dia, opera né? o próprio milagre. Ela né? chama, né? Não é? Ela opera o próprio milagre. Que bonita essa história, né? Essa história deixou de ser contada? Como é que é? Assim, encenada? Aí, porque é um alto Natal, é muito datado, né? Sempre... Mas Natal. assim, mais recentemente tem sido... É porque é interessante essa história. Não, eu fiz... A última vez que eu fiz esse espetáculo foi há 20 anos atrás, em Camaçari, com um grupo de lá. Ou seja, mais recentemente você já fez, né? Em Camaçari. Sim, fiz. Sim. Então, estar aqui, é tão engraçado isso, porque, como falei antes, a gente precisa, né? Tem necessidade de divulgar o nosso trabalho, que o mundo saiba do que a gente faz, né? Mas estar contigo aqui, estar nesse espaço, para mim é tão poderoso, já que sabe, tem um significado tão grande, porque eu sei que a nossa conversa vai ser sobre isso. Tem sido, né, meu amigo? Não Todas só sobre a minha história, mas sobre a nossa, né, e sobre o nosso compromisso com esse país e com esse planeta, né, que está tão perdido, né, e a gente sofre porque somos poucos, no sentido de que a gente não consegue ter acesso a todos que fazem, então tem essa impressão que
são poucos, mas quando eu me deparo numa roda de conversa com essa, só me fortalece, é uma dádiva, são chamados os milagres. Muito obrigado. Eu que sou grato, meu amigo, e dizer assim que as coisas negativas, elas parece que elas têm propaganda própria, assim, né? Se propaga muito, né? Assim, eu vejo como os veículos de comunicação, eles fazem um mal mesmo, no sentido de querer dominar as pessoas, porque está sempre noticiando coisa ruim. São impiedosos demais com eles. Com né? tanta coisa boa acontecendo, não é? Podia ter pelo menos um equilíbrio disso nas pautas de televisões, de rádios, de jornais, de todo tipo de imprensa. Mas, como a gente já falou aqui, é um projeto mesmo de deixar o povo medroso, perdido e para ser dominado, não é? Mas aí é o seguinte, e aí você sai de lá, eu estou retomando os seus passos ali, e no próximo lugar onde vocês foram morar, como é que isso se manteve vivo dentro de você? Que atividades você fazia? Né? Estou querendo chegar no momento em que desperta mesmo o teatro enquanto uma ação sua, né? A minha vida foi me preparando para a construção da minha poesia, da minha música e do teatro da Solidão Solidária, porque era desafio atrás de desafio. Quando eu chego em Sobradinho, eu fui estudar numa escola, uma das melhores escolas do Brasil, que era o SES, que era o Centro Educacional de Sobradinho. E por quê? Porque quando foram construir a barragem, os grandes diretores da Chesf, da Service, enfim, de outras tantas empresas, tinham que morar lá, num lugar que não tinha nada. Foram construídas as casas das pessoas que moravam lá, dos peões, né, dos operários, dos gerentes, supervisores e dos diretores das grandes empresas lá. Quase um deserto, né? Era um deserto, né? E aí, também, quando eu me deparei com um grande apartheid, porque foram construídas 3 vilas. A Vila Santana, que era a vila dos ricos, que era dos diretores da Chesf, enfim. A Vila São Francisco, que era da classe média, né, dos supervisores, enfim. E a Vila São Joaquim, onde eu morava, que chamava-se Caiduro. Era tanta violência, porque não tinha, sei lá, 10, 15 mil peões vindo do Brasil inteiro, né? Tinha uma parte da vila que era só de prostitutas, para esses homens, né, não se desesperarem e um matar o outro, e mesmo assim se matavam, e eu morava ali. E a minha tia, Estelina, era professora da escola, do SES, que era a escola onde estudavam os filhos dos diretores das grandes empresas, uma parte da classe média e um ou outro dessa vila que eu morava, que eram os comerciantes que tinham alguma articulação com o poder e conseguiam estudar lá. Minha tia, por ser professora nessa escola, tinha direito a uma bolsa, né, e me colocou para estudar lá. Onde eu me deparei com crianças brancas, ricas, né? Eu ali um menino negro, pobre, mas eu tinha uma grande arma, que você sabe que é poderosa, que era a arte, que era o teatro. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no grupo de teatro da escola, que era dirigido... Isso com que idade já? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então, quando eu entrei no grupo de teatro, que era dirigido por um anjo de luz, que era Fátima Holanda, que era uma professora muito jovem, inclusive, que começou a montar Morte e Vida Severino, do João Cabral. De Melo né? Neto. E quando eu entrei, aos finais de semana, todo mundo ia para casa um dos outros, eu não podia, né? Porque era a casa das mansões, enfim. Quando essa professora sai da escola, eu monto, ficou um vácuo, né? Então eu monto o primeiro grupo de teatro lá Na escola. E passei a ser diretor. Olha só. Então tinha poder. Quando ela sai, você está com que idade? É nesse tempo de um ano ali? Um ano, 14 anos. Olha. A minha primeira peça eu montei com 15 anos. E aí, os meninos ricos, né, que não tinham acesso
ao Coco, a Embolada, a João Cabral do Melo Neto, a Bertold Brecht, que eu já tinha, Lá na eu era a sua fonte. tia, né? Eu era a fonte. Então eu passei a ter poder Aí você vê o poder da educação, da educação. e da arte, da da cultura. arte. E aí fui trilhando esse caminho, né, de mais ou menos de igualdade, mas uma coisa muito sutil, porque não tem como ser igual. Não tem. Pobre é pobre, rico é rico, preto é preto, branco é branco. Não é? Então, você vê que era tão... era um desafio muito grande, porque as vilas eram separadas por cancelas. Porque era a época da ditadura militar. Então, a gente morava no São Joaquim, para passar para São Francisco, tinha uma cancela com guardas, que a gente tinha que passar lá, se identificar, ir para essa. E para Santana, pior ainda, né? A gente nem ia, porque a gente não tinha como a gente se achar naquele Era quase lugar, uma pirâmide social, uma pirâmide né? social, né? E aí foi quando eu fui de lá, aos 18 anos, 17 anos, 6 meses, fui para o Exército, em Petrolina. E foi aí outro grande desafio, né? Porque o menino livre, um menino que estava cumprindo o papel de filho, que não era o sonho dele, era o sonho do pai, que o pai não ascendeu socialmente e achava que estar no Exército era, de alguma forma, ter poder, né? Como ele não conseguiu, o sonho era o filho. Ivan vai para o Exército, lá vai se tornar sargento, oficial, que era o sonho do meu pai, que não era o meu, né? Mas nascido desse seio familiar mesmo, tão potente nessa questão do pai, da mãe, né? E fui para o Exército. Quando eu fui fazer a minha primeira radionovela, em Petrolina. E era engraçado porque a gente saía cantando na cidade, em Petrolina, aquele pelotão de 50, 70 homens cantando. Todo cantando em uníssono, né? Aqueles Uníssono, gritos de guerra, e que era de bonito força, no sentido do coral, do né? coral, da unidade. Da unidade. Mas eu nunca vou esquecer, falo sempre para meus alunos, uma das canções que me mantinha em silêncio durante a corrida era um tenente que eu lembro como hoje. Os soldados empolgados cantando. Infante é um guerreiro que mata guerrilheiro. Com a faca nos dentes, esfola ele inteiro. Mata, esfola, usando sempre o seu fuzil. Infante é o guerreiro que acredita no Brasil. Então imagine Como eu, é que poeta. você, poeta, vai cantar uma atrocidade dessa, né? E aí foi quando as primeiras... Então aí você não cantava. Não cantava. Não cantava Não tinha como, né? Não tinha como Com que cantar. força, né? Não cantava e o jovem, ele é muito valente, né, no sentido de não ter muita responsabilidade também, inclusive com a própria vida, né? Eu escrevia poemas e tinha um quadro de avisos, né? Eu escrevia poemas sobre bomba e à noite, de madrugada, eu colocava os sem ninguém poemas ver, lá, você ia lá e... mas aí depois acabaram Descobrindo quem foi a minha era. primeira, quando eu fiquei detido pela primeira vez. Enfim, aí tinha um sargento lá que me perseguia muito, então eu fazia radionovela. Tem um cara em Juazeiro que ele é fantástico. Se um dia você puder trazer ele, chama Hertz Félix, que é cineasta, diretor de teatro, que foi um dos pioneiros da radionovela em Petrolina. Ele estava dirigindo uma radionovela chamada Tempestades Humanas. Aí eu fui fazer o teste, passei, só que naquela época gravar era ao vivo, né? E eles gravavam todas as quartas-feiras. O meu personagem gravava as quartas-feiras. E esse sargento descobriu que eu gravava e sempre dizia, ator é coisa de viado, né? Naquela época, então, o Naquela época, preconceito cara, era muito maior, né? Era muito pior do que hoje. E aí, por que ele descobriu? Porque era ao vivo. Então, os meus amigos, soldados, cabos, enfim, 13 horas, quando era terminado de almoçar, ficava com o rádio ligado para ouvir Ivan na rádio, né? Ficava aquele monte de soldados em volta. Ele passava, o que é isso? Não é Ivan, é o 570.
você não tem nome no Exército, né? É um número. É o 570 que está na rádio. Ué, fazendo o quê? Está na hora de novela. E a gente era escalado para tirar serviço, que é 24 horas, você entra às 6 da manhã, sai no outro dia às 6 da manhã. E eu sempre dizia para os demais tenentes, sargentos, olha, pode até me colocar final de semana, mas não me coloque na quarta-feira, porque eu gravo, enfim. Alguns super generosos, enfim, mas esse sargento, cara, era impiedoso, sempre me colocava na quarta-feira. Né? Aí eu comecei a falar o dia errado para ele, dizer, olha, vou gravar na sexta, não me coloco na sexta. Aí ele escalava você na sexta. Só como era ao vivo, ele sempre ele me mapeava. Né? Então, foi quando larguei o Exército, porque não saí antes por meu pai, que eu não queria dar esse grande desgosto ao meu pai. Né? E aí, quando cheguei em casa, eu falei, olha, pai, não estou mais, cara. O pai chorou, como é que você sai do Exército? Pai, eu sou um artista. Que artista? Você não vê... Eu, se tivesse ficado como artista, não tinha criado vocês, tinha morrido de fome. E era uma preocupação real mesmo. Uma preocupação amava. Como já foi e continua sendo de muitas famílias, né? Amava a arte, mas era a defesa do filho. Né? Meu filho não pode passar o que eu passei. Exatamente. Né? E aí, e é engraçado, Jacques, porque Deus é sempre muito generoso comigo. Meu pai só foi tirar esse desgosto do seu coração em relação a mim quando ele veio trabalhar aqui em Camaçari como carpinteiro e teve uma greve, não sei se você lembra, que parou geral o polo petroquímico, que o Exército veio para Camaçari. Né? Meu pai era do sindicato, não sei o quê, operário, e o Exército, aqueles 100 homens lá com baionetas, enfim, né? Os operários perfilados, né? Na greve, o Exército encostando e os operários não saíam e os caras encostavam mesmo a baioneta. E um dos soldados colocou a baioneta aqui, meu pai. Meu pai ficou revoltado, ele chegou em casa, como é que fazia isso? Né? Ele era da pátria, não sei o quê, um filho... E eu falei, mas pai, como foi? Ele falou, se a gente não tivesse saído, tinha furado a gente. Eu falei, pai, podia ter sido eu. Se eu ainda estivesse no Exército... Naquele lugar ali, né? Aquele lugar era meu. E ele não falou nada também, baixou a cabeça, mas a partir daí nunca mais falou que eu deveria ter ficado no Exército, enfim. E você já estava em Camaçari? Estava em Camaçari. E nessa época, fazendo o que em Camaçari? Porque assim, eu nunca deixei de estar nesse lugar do artista, né? Aí quando eu cheguei em Camaçari, eu fui acolhido por um grupo de teatro da cidade, fantástico, era o TAC, o Teatro Amador de Camaçari. Isso foi quando? Você lembra? Que ano? 84. No ano que eu comecei a fazer teatro. 84. Que era dois grandes diretores, a Silene Guedes, que era considerada a Maria Clara Machado, de Camaçari, e o Alberto Martins, que inclusive era amigo do Mário Guzmão. Sim. Né, também era um grande diretor que coordenava esse grupo e eu entrei nesse grupo. Aí depois, quando Capinã fui secretário de Cultura, me convidou para assumir a gerência de literatura e fui para a agência de literatura. Em Camaçari? Em Camaçari. Aí ficamos 2 anos, quando Caetano, né, acho que foi um dos primeiros prefeitos comunistas do Brasil. Aí perdemos a eleição, né, para um ex-capitão do Exército. Foi quando perdemos e aí... Olha o Exército aí no seu caminho, né? E aí foi quando eu fui para São Paulo, né, para não morrer de fome, porque não nos deixavam trabalhar lá em Camaçari. Mas em que período que você foi secretário de Cultura lá em Camaçari? Agora, foi em 2008. Ah, isso foi depois, você foi para São Paulo. Depois, eu fui para São Paulo, na volta. Então conta um pouco como é que começou, como você desenvolveu essa história em São Paulo, que é onde nasce o Teatro da Solidão Solidária. Em São Paulo, quando eu cheguei, também em busca de me colocar em algum grupo, enfim. E aí tinha um espetáculo infantil que o diretor estava mudando para o Rio de Janeiro e eu cheguei lá e o pessoal falou, olha, não precisa de ator, precisa de diretor. Eu falei, eu dirijo. E aí comecei a dirigir lá em São Paulo. Mas sempre com esse olhar, né, de
sempre linkar a arte com solidariedade, né? Porque eu via de perto o que é ser um retirante de São Paulo. Eu já convivia com isso, né? Desde a infância, mas eu não tinha visto de perto a crueldade que era, né? Só lia em Raquel de Queiroz, no 15, né? Em Graciano Ramos, na literatura, mas de perto, numa cidade grande, mesmo, né? o que era ser um nordestino em São Paulo. E ali está cheio de nordestino, né? Construímos Sempre, né? São Paulo. São Paulo foi construído pelos nordestinos, né? E aí eu fui fazer um espetáculo, um sanatório para Freud, que contava a história de um poeta que era preso e torturado na época da ditadura militar, e para não morrer das torturas se fingia de louco e conseguia uma transferência para o sanatório. E no sanatório, por causa das torturas, ele tinha alucinações. Então ele viu os loucos declamando Allen Ginsberg, Lord Byron, Whitman, Drummond, Pessoa, Ferreira Goulart. E aí eu fui fazer um desses personagens, que era um louco, que vivia nas ruas. E a minha pesquisa começou aí, né? Começou aí. Deu dessa observação na rua, como que essas pessoas em situação de rua, em especial essas pessoas que têm algum problema mental, se portavam, né? E eu lembro que eu conheci um senhor chamado Seu José. Ele tinha 76 anos. 60 anos de rua. Eu trabalhava numa livraria, era gerente de uma livraria lá em São Paulo, e só ia fazer essa observação quando saía da livraria à noite, né? Eu lembro quando eu cheguei, às 22 horas, ele com uma carroça enorme, com 2 espelhos, 3 cães embaixo. Aquela carrocinha que o ser humano puxa, né? Puxa, né? Essa imagem é terrível. Eu vi isso com 6, 7 anos de idade, lá em São Paulo, que a minha mãe sempre viajava, e eu, sendo de Itabuna ainda tinha uma cultura do Rio Cachoeira, que passa no meio da cidade, os areeiros, né? Tiravam areia, botavam na canoa, tiravam do fundo do rio, botavam na canoa, e ficava aquelas montanhas de areia, e as pessoas, quando compravam areia para construção, era levado de carroça. Então eu via muitos carroças sendo puxadas por animais. Sim, mas quando não... eu vi em São Paulo, eu, menino, 6, 7 anos de idade, talvez, a primeira vez que eu vi, naquele trânsito enlouquecedor, um ser humano puxando uma carroça, cheio de papelão, aquilo foi um impacto muito grande para mim. E ele tinha essa carroça que ele e os cães, os cachorros, dormiam embaixo. Era a casa dele. Era a casa dele. E eu comecei a conversar com ele. Você falou que ele passou o quê? 60 anos? 60 anos. Morando na rua. na rua. E aí comecei a conversar com ele e não percebi a hora. E na época, acho que 23 horas o metrô fechava em São Paulo. Não dei conta, era 00:30. E eu morava do outro lado, né? Aí eu falei, cara, 12h30, o que é que eu vou fazer? Não tinha mais metrô, não tinha como eu... E ele olhou assim para mim e viu a minha aflição, né? Aí ele falou assim, não, você dorme aqui. Eu olhei, com a minha arrogância, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, aonde? Ele aqui. Na minha casa, né? Que era a carroça, né? Aí eu olhei para ele e falei, não, mas e o senhor? Ele disse, não, eu tô acostumado. Vá deitar, menino. Ele te deu o único lugar que ele tinha, né? Solidão solidária. E aí, o cara é muito frio, muito frio. Aí eu entrei, porque eu não aguentava mesmo ficar lá. Entrei e fiquei lá, não conseguia dormir, né? De medo, será que esse homem vai me matar? Enfim, você fica... né? E aí, quando 5 horas, 4h30, eu saí, ele falou, 5 horas o primeiro ônibus, perto da São Bento, primeiro metrô. Aí eu agradeci e fui embora. Só que eu passei o dia inteiro com o São José na minha cabeça. E eu passei a pensar nele como um grande, não como um mestre, além disso, né? Como um ancestral mesmo, assim. Eu falei, cara, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo comigo, porque eu não parava de pensar. Aí voltei lá, no outro dia. Aí ele riu porque eu tinha voltado. Ele, você não tem jeito, né? Você vai perder o metrô novamente. Aí eu falei, Sr. José, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a solidão, né? E eu queria começar pelas pessoas em situação de rua. Como é que eu faço para... Ele falou,
para entender a rua, tem que estar nela. Foi a deixa. Esse aí é mestre, você falou que não, né? É um mestre aí Para também. entender a rua, tem que estar nela. Foi quando eu tive coragem de passar, primeira vez, 3 dias na rua. Né? Disfarçado. Direto, né? sem... Direto, direto. E 3 dias. Com ele ou não? O primeiro dia com ele, depois aí foi para outros lugares. Não dormia, né? Você não, né? Na primeira, quando você inicia a pesca, você não dorme. Você não dorme, isso aqui. Você Não tem como dormir. Não tem como é um dormir. despertar da espiritualidade, Não, né? Não dorme, né? Aí passei 3 dias, aí 3 meses depois, aí passei 5 dias. Aí depois 20 anos. 20 anos? 20 anos, passando de 5 a 10 dias cada ano. Primeiro em São Paulo, depois fui em Rio, Fortaleza. E aí você teve acesso a um monte de gente. E situações das mais, né, porque foram precárias. Foram 20 anos, né, de jornada que passava de 5 a 10 dias disfarçado, né, de uma pessoa em situação de rua, colhendo a sabedoria desse povo. Porque eu queria entender, Jackson, como é que essas pessoas sobreviviam à fome, ao frio, mas sobre a violência, mas sobretudo a solidão. Porque eu descobri nessa pesquisa, Jacques, que é um mito as pessoas acharem que no Brasil as pessoas morrem de fome em situação de rua. Não morrem. A gente vive num país cristão, que todas as pessoas têm medo de ir para o inferno, se não fizer caridade, então sempre tem alguém dando um prato de comida. O que acontece é que, como você passa fome? Porque você passa do horário que você está acostumado a fazer a refeição. Então, na primeira semana é horrível. Você está acostumado meio-dia, 1 hora, se almoçar. Você só vai almoçar 4 horas, 4h30, quando os restaurantes estão fechando, que sobram aquelas comidas, e eles dão, né, o que sobram para essas pessoas em situação de rua. Então, você passa do momento de fazer a refeição. Só que o organismo se acostuma com isso. Na primeira semana dói muito, os 15 dias, mas depois o próprio organismo vai se acostumando com o horário de você se alimentar. E tem outra coisa que é a violência entre eles, né, porque grande parte com substâncias químicas, enfim, e outras, que se agridem, a violência policial, que é uma das mais perversas. A que mais mata, eu acho, né? Porque eu dei muita oficina para a Polícia Militar e ainda tenho grandes amigos, o comandante da Polícia Militar na época, Coronel Castro, me ajudou muito o Teatro da Solidão Solidária, né, ser acolhido dentro dos batalhões para palestras, oficinas. Eu fiz um espetáculo grande, A Caminho da Ternura, com 1000 artistas, 80 eram policiais, que a gente juntava policiais, empresários, pessoas em situação de rua, comunidades indígenas, um espetáculo grande que eu fiz. E então, a questão da violência, que é muito presente, você ser espancado sem saber por quê. Porque a gente sabe por quê, né? A gente sabe desse sistema. Mas eles não sabem. A maioria não sabe. Né? Então, você levar um tapa no rosto, uma coronhada, um casca nas costelas, sem você ter feito nada, é muito cruel. Mas isso mata menos do que a solidão. Porque não tem coisa mais cruel, Jacques, que você levantar pela manhã, olhar para um lado, para o outro, passar o dia anoitecendo, você olhar para um lado, para o outro. Não tem alguém durante o dia que diga, conte comigo, sou teu amigo. Um olhar, né? Olhar. Você sabe o que é você passar uma vida, quem está nos assistindo, eu quero que reflita muito isso. Se alguém dizer eu te amo, essas pessoas passam 1 ano, 10 anos, às vezes a vida inteira, sem alguém dizer eu te amo. Sem um afeto mínimo que seja, né? Ao contrário, trata como bicho. Né? Como bicho. Então, a minha pesquisa foi muito em função disso. Aí depois eu fui ampliar essa pesquisa nos Estados Unidos, depois na Europa, com imigrantes, refugiados. E aí construí o Teatro da Solidão Solidária, que é um método muito simples. Eu sempre falo, as pessoas veem na televisão e falam, pô, grandioso. Mas
Qual é a grandeza do meu método? É juntar pessoas diferentes. Então, eu junto no mesmo espaço empresários com pessoas em situação de rua, policiais com ex-presidiários, eu trabalhei no Carandiru um tempo, fiz o filme Carandiru, né? Hector Babenco foi super generoso comigo. Alguns atores eram meus alunos, né, que ele generosamente inseriu no filme. Então, porque eu passava essa temporada com as pessoas sem me revelar, no 10º dia que me revelava. Ó, galerinha, eu não sou uma pessoa em situação de rua, sou um amigo, sou um irmão. Vocês querem ir para a minha oficina? E nas oficinas, né, eles iam, e eram recebidos por essas outras pessoas diversas, dos mais diversos segmentos sociais, que os acolhiam, né, com muito carinho, com muito afeto, com muita empatia. E acolher também, porque nas minhas oficinas para eles, porque dava oficina no Carandiru, na FEBEM, né, para essas pessoas em situação de rua, mas também eu ia para o SESC, né, para o SESI, para o SENAC, para as universidades, dar aulas para esses outros segmentos. Então, né? esse projeto seu junta pessoas de vários segmentos, mas também você faz, por exemplo, quando você vai num presídio, você trabalha só com aquelas pessoas. Trabalho com eles. Então, eu trabalho em todos os núcleos, depois junto. Depois junta. Trabalha com os grupos separadamente e você trabalha com eles também, né? Porque você não pode criar uma experiência muito rica, né? Muito. Porque é de um aprendizado, por exemplo. Quando o empresário vai na minha oficina e ele sabe que vai ter lá um ex-presidiário, uma pessoa em situação de rua, alguns, e é muito engraçado isso, já vão encortinados de uma ideia de, eu sou muito bacana, sou muito generoso, eu vou na aula do Ivan, e na aula do Ivan tem toque, tem abraço, então eu vou abraçar uma pessoa em situação de rua, eu sendo um empresário, sou muito generoso. Já está, a cota dele de fazer o bem, já está, né? Só quando chega lá, a gente faz a oficina, depois todo mundo descalço, senta no chão, na roda de conversa, vamos falar sobre a vida. O senhor, doutor Ricardo, por exemplo, qual o momento mais feliz da sua vida? Qual foi? Ivan, foi quando minha filha completou 15 anos, que aí eu mandei ela para Disney, e aí quando eu voltei, quando ela voltou, eu fiz uma festa surpresa, contratei os meninos lá da Globo, tá? Ok. Então ela ficou muito feliz, eu me senti um pai realizado, muito feliz. E qual o momento mais triste? Ivan, naquela época do Plano Collor, que sequestraram nossa grana, que eu tive que fechar uma das empresas, vender a casa da praia, demitir 70% dos meus funcionários. E naquela época eu pensei que eu ia falir. E quando eu pensei em falência, eu pensei em suicídio. Então foi uma época muito difícil. Ok. E você, por exemplo, Juvenal? Qual o momento mais feliz da sua vida? Seu Cerqueira, ou Baiano, que é um dos pessoas em situação de rua. Ivan, foi quando minha companheira chegou lá no Cadeião, com o meu gurizinho no braço, quando eu coloquei no meu braço, que ele riu. Falei, cara, eu não posso dar essa vida ao meu filho, eu tenho que mudar, enfim. Então foi esse momento que foi o mais feliz. E qual o momento mais triste? Foi naquela época lá da invasão, que o pessoal entrou lá, atirando em todo mundo. Então a gente se jogava no chão, pegava sangue de quem já estava morrendo, passava na gente. A gente não podia nem respirar direito, porque os cães passavam por cima da gente, quem estivesse respirando. Enfim. Duas realidades totalmente diferentes. Eu falei, e depois que você cumpriu sua pena, você foi para onde? Eu já tinha separado da minha companheira, já estava com outro companheiro. No começo eu pensei em matar os dois, mas depois eu passei a frequentar as aulas aqui de teatro, mudei de ideia. Mas você já pensou em suicídio, né? Com tudo isso que você viveu? Não, você nunca pensei em suicídio, nunca. E se eu estou aqui é porque eu estou em esperança de sair daqui. Então esse empresário, Jacques, começa a repensar a sua história. Cara, eu tenho uma rede de proteção, amigos, família, filhos. Como é que eu pensei em suicídio? Então, quem ajuda quem? É essa pessoa que nada tem. Né? Nada, entre aspas, né? Que tem a sabedoria, que é tudo. Aí me lembra, tem um
uma passagem de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele fala, né, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde nem os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nessas duas figuras que você trouxe aí da sua oficina, está um exemplo, né, Sim. do Jesus. A preocupação, a felicidade maior e a tristeza maior estava ligada ao bem material. E o outro, o contrário disso, era o humano, o espiritual. Né? O espiritual. Né? O valor do espírito, que a traça não come, que a ferrugem não come, e que é o valor real. O outro, que tem o dinheiro, pode ter também, porque Sim, não impede claro. que a pessoa tenha bens materiais e tenha espiritualidade. É importante, inclusive. É importante ter, mas esse outro não tinha, talvez, quase nada, né, desse valor espiritual, que foi achar ali na oficina. Olha só a beleza de uma oficina de teatro, que, assim, de um modo geral, o teatro, ele é para isso, né? Sim. Ele não faz distinção de Deve sexualidade, ser, né? de classe social, de cor da pele, nem nada. É acolhedor, né? Não é? Na essência dele. Mas o que você faz do Teatro da Solidão Solidária é ir mais a fundo nessa questão do lugar mesmo da arte. Sim. Né? E tem uma coisa, porque quando... E aí que eu falo, olha, doutor fulano, o senhor tem uma empresa que é uma construtora civil e está precisando de carpinteiro, de marceneiro. Você vê fulaninho aqui, que fez o nosso cenário maravilhoso de madeira, o cara já fez teste em vários lugares, até passa nos testes. Mas quando diz que mora na rua, lá na entrevista... O povo não dá confiança. Fecha a porta. É. Então, você está vendo, o cara não é marginal, o cara já cumpriu sua pena, sabe? 20 anos na rua, E aí, é isso que ele vem fazendo há 30 anos. Que eu falo que é fácil porque é de juntar pessoas, né? Porque não tem outra saída, Jacques, a não ser a gente se juntar. Não tem outro caminho. Uma vez um discípulo perguntou ao mestre, mestre, o que é que eu faço para ajudar o outro? E o mestre responde, não existe o outro. Então, não é... Eu sempre falo nas entrevistas, em todos os lugares que eu passo, não é pelo outro que estou fazendo. Eu criei o Teatro da Solidão Solidária para me salvar, para me curar. Porque às vezes eu vou no meu carro... É um bem que você está fazendo a você, a né? mim. Que é dividir tudo que você considera como um bem, né? Para todos. Compartilha, né? Compartilhar, né? Porque às vezes eu vou no meu carro, Jackson, e alguém me fecha, bêbado, dá vontade de xingar, dá vontade de dar um tiro no cara. Mas depois eu penso, cara, eu estive lá em Jackson, naquele programa lindo, falando sobre empatia, sobre amor, sobre ternura. E não vai praticar? Cara, como é que eu vou... E o meu mestre diz isso, quer ver a prática em cima do pregador. A prática, né? Então, o Teatro da Solidão Solidária é aquele que me ponteia, né? Que me norteia. Ivan, o caminho é o que você disse que era. Então, não saia. Né? E com isso, que é um grande exercício, eu acho que Deus vai tendo compaixão, vai sendo generoso e vai te dando força. Né? Porque os desafios são enormes. Você passa por desafios e fala, cara, não vou conseguir, eu vou me tornar um bicho também. Mas aí você já está mais fortalecido, porque o mundo espiritual ele é perfeito, né? Ele vai te preparando para as tarefas, né? Exatamente. Vai te preparando. Degraus, né? Degraus. Você se fortalece aqui, você já tem condição de pegar um degrau mais alto, que a responsabilidade é maior. Responsabilidade maior. Mas você já está mais preparado. Eu acho que ele vai fortalecendo você, vai te dando entendimento, né? E aí... então, esse teatro da Solidão Solidária, enquanto movimento mesmo, ele nasce em São Paulo. Você vê que ele, quer dizer, ele enquanto expressão, porque ele já nasceu lá em Arco Verde, né? Verde, já vem de lá da sua... Nasceu no seio dessa família aí, sim, com educação, com viés pela arte, né? Que não tem nada mais poderoso. E ele nasce, inclusive, hoje eu sei disso, desse primeiro desafio apontado pela minha tia. Sim. Né? Tem uma história... Do preconceito ali, né? Preconceito. De dizer quem... De comparar um com o outro, de não abraçar, né? Não serem... Né? Enfim, mostrar diferenças onde
nós não temos, né? Eu cheguei ontem de Brasília, eu fui ministrar uma oficina, uma imersão e oficializar o núcleo do TSS lá. É um núcleo lindo, fantástico. E uma das histórias que eu conto, que é muito sobre isso que a gente está fazendo, sobre como Deus vai nos fortalecendo. Por quê, Jacques? Porque às vezes a gente sente ódio, ira, raiva, desejo de vingança, e a gente até não quer ter esse sentimento, mas a gente não consegue extraí-lo, né? A gente é humano É ainda, humano, né? então fica lá dentro martelando e a gente fica querendo perdoar, mas não consegue. O Teatro da Solidão Solidária, claro, existe diversos movimentos que praticam isso, que vai nessa direção, obviamente, até mais importante do que o nosso, mas humildemente o Teatro da Solidão Solidária vai nessa linha também do teatro enquanto expressão artística, porque é um método artístico, mas um método também de cura, porque eu trabalho o gesto, a voz, em função desse movimento, né? De cura, de empatia. Então, cada movimento do Teatro da Solidão Solidária nos exercícios, ele se impõe como uma prática para você refletir sobre o seu posicionamento no planeta. Então, eu encontrei uma menina que falou assim, porque eu odeio, não consigo... Odeia quem? Ou o quê? E ela me contou. Eu contei a história dela, tem uma história que é fantástica, que é o encontro da mãe de Jesus Cristo com a mãe de Judas. A mãe de Judas está sentada, e de repente entra a mãe de Jesus Cristo, aos prantos, chorando, e se joga aos pés da mãe de Judas, pedindo perdão. Por favor, me perdoa, mulher, me perdoa. E a mãe de Judas não entende. Perdoar de quê? Levanta ela. Por que está me pedindo perdão, mulher? Você não entende? O meu filho sabia de tudo que aconteceu ao seu filho. E ainda diz, Judas, sabes o que vai acontecer a ti? Você vai entrar na história, vai se passar mais de 2000 anos. Vão te julgar, vão te estraçalhar você em praça pública. Você vai entrar na história como um homem mau. E Judas diz, mas Senhor, a tua história não tem que se prosseguir? Aqui estou. Eu não sei como esse autor tirou essa história, mas ela serve para nós refletirmos sobre o papel do nosso Judas nas nossas vidas. Porque tem algumas coisas que acontecem com a gente, Jacques, por mais dolorido que seja, é para a gente seguir em frente, é para nos transformar no que a gente é. Então, se você entende isso, que até as pessoas que nos ferem têm um papel... Tem um propósito, né? Um propósito, né? Fica mais tranquilo para você falar, não, também não foi assim. E você trouxe aí essa coisa. Eu, há pouco tempo, poucos anos, talvez uns 4, 5 anos, que eu fui ouvir uma música de Altair Veloso, que Eu estive na casa dele... Maravilhoso. Estive na casa dele com o menino da Casa de Cultura Itapuã. Com o Amadeu Alves. Com o Amadeu Alves. Nós estivemos lá faz 3 meses, na casa de... Então, eu conheci ele na Casa da Música, quando o Amadeu era o gestor, né, que comandava aquela Casa da Música ali. Ele cantando ali, e ele canta essa música. E é muito bonito, porque até então, Ivan, eu não tinha pensado na mãe de Judas. Sim. A gente pensa na mãe de Jesus, a Virgem Maria. E essa música, para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui, se tiver oportunidade, vai lá no YouTube. Alabê de Jerusalém. Alabê de Jerusalém, né? Que é uma ópera que ele construiu, que tem essa música que é de uma beleza assim incrível, né? Assim, reveladora. E a gente fala dos grandes mestres, e a gente sempre atribui os grandes mestres ao distante, né? Eu fui na casa do Altair, que era um grande sonho meu. Cara, quando eu entrei lá, eu comecei a chorar. Que é um terreiro, né? Da mãe dele, na casa. É em Maricá? Não é no Rio mesmo? Não, ou é do lado lá? Do lado do Rio. Do lado de... fugiu o nome agora. Porque é região metropolitana do Rio, né? Fica próximo, não sei se era Maricá que ele falou. Não é Maricá, não. Ah, meu Deus. Eu estou aqui com a casa e
Porque tem a casa dele e ao lado é o terreiro da mãe dele, né? Sim. E assim, quando você entra, não tem como você sair A igual. beleza do lugar e a A energia. beleza é a energia. É. Né? Ele fala que ele escreveu essa ópera assim, ele não conseguia dormir, né? Dormir. As imagens vinham, as histórias, ele levantava altas horas da madrugada e escrevia. E o que o Altair fala não é daqui. Porque ele está falando com você, de vez em quando ele começa a falar uma coisa que você sente que não é, cara. Ele não é divino ali. Então, para quem acredita em encarnação, eu acredito, tem gente que não acredita, mas eu acredito. Né? Para mim, assim, na minha cabeça, só escreve aquilo que ele escreveu quem esteve lá. Então, eu acredito. Eu também. Não dá para escrever, não dá para falar de uma coisa com aquela propriedade, com aquela profundidade. Se você não se você não vivenciou. Teoria não... Né? Não é. E, assim, eu queria mandar um grande beijo para você, Altair, como um grande mestre. O meu também, figura que eu admiro muito. Muito, muito. E um beijo também para Amadeu, que fez essa ponte, né? Outro beijo para Amadeu. Amadeu é uma pessoa que a gente tem que trazer para aqui também, já nos falamos sobre isso. Ele né? Está até na Europa agora com as... E Altair Veloso, eu quero um dia também poder estar aqui conversando com ele. Assim que terminar, dou o telefone dele, figura... o telefone pessoal dele. Maravilha. Vai ser dois presentes, um para você, que é trazê-lo, e um para ele, que é de estar aqui. Ele vai adorar e... Grande figura, né? É maravilhoso. Então, tem algumas figuras que aparecem na nossa vida que a gente fala, cara, como pode? Né? Então, Ivan, nesse seu trabalho, você tem esse trabalho tem esse poder, né, de agregar pessoas, né, pessoas importantes nesse propósito, né, de ser solidário com o outro, de perceber o outro, né. Altair é uma dessas figuras, mas você tem outras figuras, né, Sim. tanto pessoas conhecidas do grande público, quanto pessoas anônimas, né, que atuam não só no Brasil, mas em outros lugares. Né? Fala um pouquinho da expansão desse movimento. Que são os meus anjos, né, os meus anjos de luz, que coordenam os núcleos em outras cidades, em outros países, e que, na realidade, já chegou num estágio que não sou eu mais que ensino. Toda vez que eu chego em Fortaleza. Fortaleza é coordenado por uma atriz e diretora de teatro chamada Márcia Ribeiro. Márcia Ribeiro começou a fazer teatro comigo em São Paulo, muito jovem, ela tinha 23 anos, eu acho, e ficou 10 anos fazendo teatro comigo, acho que um pouco mais. Depois ela voltou para o Ceará, porque era de lá, e lá ela fundou o núcleo do Teatro da Solidão Solidária. Né? Então, Márcia, eu sempre digo, olha, você é uma grande mestra disfarçada de discípulo. Porque o que ela me norteia, né, o que ela faz, o que ela conduz com o Teatro da Solidão Solidária, às vezes eu não tenho saída, né? Às vezes eu estou sem... Obviamente que muitas vezes que você não tem resposta. Né? Aí eu ligo para a Márcia. Márcia, o que você acha disso? Ivan, eu acho que podia ser assim. Cara, é o que tem que ser feito, e faz. Aí em São Paulo tem Carô Carvalho, que é outro anjo de luz, tem Humberto Marambaia, tem Raimundo Medeiros, tem Jô, enfim, Kátia Masi, Drica Moraes, Cida Benício, Robson, porque é muito, sabe? Eu não quero ser injusto, né? Aí você chega em Londres, você chega na França, tem em Lyon a Vera Campos, tem no Japão, nos Estados Unidos a Liz Clements, em Nova York. E você, na realidade, criou uns núcleos que, na sua inocência e talvez um pouco de arrogância, achava que esses núcleos era para acolher pessoas. Cara, quem é acolhido o tempo inteiro sou eu. Às vezes, mesmo sem ir para lá, né? Com a ligação, eu estou... Cara, você também deve passar por isso. Às vezes você... Principalmente desse país, né, cara? Tão cruel, às vezes, com nós artistas, né? Que nos coloca como marginais, como bandidos. Né? Essa questão da Lei Rouanet mesmo, cara, crueldade, né? O que fizeram com a gente. Você pensa em desistir, só que você não tem mais o direito, né?
Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas o Pequeno Príncipe lá, né? Do Exupéry. Exatamente. Chega um momento que você não tem mais como. Não dá para fugir mais, a responsabilidade é sua, né? É sua. Eu cheguei em alguns lugares que eu falo assim, eu não tenho mais como desistir. E aí você tem que se fortalecer. Então, são essas figuras, né? Em Brasília agora, com a Priscila, com o Ademário, enfim, em todos esses cantos do mundo e do Brasil, que essas pessoas se movimentam, né? E ampliam essa rede e fazem coisas, muitas, que eu nem pensava em fazer, mas que são tão grandiosos, né? Tão grandiosos, que é a minha fonte. Que é a minha fonte. É onde a sua tábua de salvação, né? Porque você falou anteriormente, né? Dessa coisa da motivação, de onde é que ela vem, para segurar a pessoa no propósito de não desistir, como muitos acabam desistindo mesmo da vida, né? Então, você vê a importância do propósito, né, que nós temos que ter na vida, que é isso que nos garante ali, opa, eu tô cansado, vou ficar na cama até mais tal hora, não posso, porque eu tenho que levantar e fazer, né, realizar o propósito, né? E é importante se falar isso dessas pessoas, e até peço perdão por não poder falar. São muitas, né? São muitas, mas queria dizer do meu amor e da minha gratidão a todos vocês, assim, que conduzem o Teatro da Solidão Solidária no Brasil e no mundo. Sem vocês, a gente não teria chegado onde estamos, principalmente eu. Eu já teria me perdido no caminho. Então, um grande beijo a todos vocês. E aí você tem os livros. Esse livro aqui, Flores em Pé de Guerra, é um livro muito especial. Todos, né? Mas esse, o Flores em Pé de Guerra, é um livro que eu lancei na Bienal em São Paulo, em 92. E é um livro que é ilustrado por dois grandes artistas brasileiros. Um é o Hélio Castilho, que é daqui da Bahia, um irmão querido, e o outro é o Belchior. Olha só, você me falou mais cedo, que luxo, né? Que preciosidade, né? Belchior. Eu queria falar de Belchior agora, que o Brasil conhece, claro que algumas pessoas também conhecem sobre o que eu vou falar agora, mas as pessoas conhecem esse gigante artista Belchior pelas músicas, né? Pelas suas composições, pelas suas interpretações, também ele é um grande pintor, um grande artista plástico, mas eu queria falar sobre a generosidade de Belchior, que isso o Brasil não, pelo menos não tantas pessoas que deveriam, né? Belchior foi também um ser humano muito generoso, cara, muito, muito generoso. Belchior, eu passei uma fase muito difícil lá em São Paulo, e ele pegou na minha mão, assim, foi ele que conseguiu, ilustrou o meu livro. Lindo isso, né? Ele é dele, fantástico. Né? Ilustrou o meu livro, e conseguiu a editora para publicar. Né? Ele e Hélio Castilho. E Hélio Castilho, né? Que é os dois ilustradores. Que foi meu professor em Camaçari. Olha. No segundo grau. E é um fantástico. Olha também. Aqui. Uau! O trabalho dele bonito também. Né? O Hélio Castilho é um artista fantástico. Então, esse livro é muito especial para mim. Tem as ilustrações dele, né? Do Belchior e do Hélio. Tem também alguns depoimentos de irmãos queridos. O Paulo Betti. O Paulo Betti diz aqui, Ivan Antônio é um visionário com os pés no chão. Um parceiro também irmão querido. Teatro da Solidão Solidária. Né? Tive a honra de dirigi-lo num dos meus espetáculos, no A Caminho da Ternura, com outro mestre, né? Um dos mais importantes, Sérgio Mamberti. Maravilhoso, grande, né? Sérgio Mamberti. Também tem um depoimento extenso, não vou ler, mas do Arthur Moreira Lima, também... gigante, né? Gigante. E do Elpidio Bastos, que é outro irmão querido, né? Que é cantor, compositor e diretor musical do Olodum, esse livro. E aí tem esse livro aqui, está traduzido para o inglês, português, inglês e alemão, porque eu lancei também na Alemanha, lancei nos Estados Unidos. Esse aqui, Bicho Solto é um livro super bacana, também um livro de bolso.
E esse, que foi o mais recente, Amor Silencioso da Revolução, tem um prefácio do Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, que é um parceiraço, um irmão querido. Ivan, são pessoas que, ao conhecer o projeto, compram a ideia, né? Assim, não tem como não querer não querer participar, né? Sim, porque não é por mim. São eles que são o Teatro da Solidão Solidária. Porque é o seguinte, se você não é, você não compra. Só porque eu falei, porque viu. Desperta na pessoa o que ele já é. Ele já é, então, exatamente. Zé Cabaleiro, Arthur Moreira Lima, Chico César, Alceu Valença, Belchior, na verdade, quando eles viram o Teatro da Solidão Solidária, foi um espelho, eles se viram. Chico César é outro que eu tenho assim, a alegria de conhecer, fazer um musical com músicas dele, né? E ele ir para o ensaio e passar uma tarde inteira ali sentado, observando, e ser essa figura solidária que ele é, humanizado até né? a alma da poesia dele. Ele é fantástico. Então, esses grandes amigos, os conhecidos e os não conhecidos, né, se veem, porque faz o Teatro da Solidão Solidária já de outra forma, na música, na poesia, né? Por exemplo, tem amigos agricultores que assim plantam como um milagre, né? Quando brota aquela semente, né? Quando nasce a tomate, ali é um grande milagre, né? Então, mais uma vez eu queria agradecer e dizer, você não conversa comigo aqui, não é uma entrevista, é uma troca, estou aprendendo muito aqui, não é por acaso, é porque você viu o Teatro da Solidão Solidária e é como o seu. Você já faz isso, Jacques. Quando você fala de Chico César, é que às vezes a gente é grande e não se vê dessa forma. Eu imagino a alegria, a honra do Chico César também conhecer você, né? Porque você é uma figura, e não é porque eu estou no seu programa, o cara você não tem ideia, tem duas figuras, várias, mas duas figuras que eu falei, eu queria muito bater um papo com ele, independente de estar na TV ou não, que é o Serginho Grosso, que eu acho outra figura fantástica, e tive a honra de participar de um programa dele também. E você, eu estava no seu encalço, obviamente que não ia ficar pedindo, mas assim, um dia eu vou realizar esse sonho. A gente já falou algumas vezes sobre isso, né? E cá estou. Estamos aqui agora. Mas o que eu quero dizer para você também, você falando de mim, falando dessas pessoas que estão aqui, que tudo bem que a gente, enquanto artista, né, essas pessoas que você citou, e o meu trabalho também, que vem lá com o Mário Guzmão desde sempre, né, tem um pé aí nessa natureza. Sim. Mas na dedicação, assim, no ofício e na profundidade que o Teatro da Solidão Solidária vai, a gente pega carona, sabe assim? Porque esse seu trabalho, ele é de uma grandeza, de uma devoção, que eu acho que é o propósito que nós devemos, né, buscar trilhar. Sim. Mas você já está num grau, meu amigo, que assim, não é para todo mundo, infelizmente. Quer dizer, mudando, é para todo mundo, mas nem todo mundo tem coragem de se colocar nesse propósito. Então, assim, é um trabalho muito bonito mesmo, muito importante, muito necessário, e que tem apoio de quem? E quem é que pode apoiar e deve? Uhum. Além dessas pessoas que já falei, né, assim que... Eu digo apoio, né? Zé Cabaleiro, por exemplo, de governo, né? Zé Cabaleiro mesmo, uma vez, a nossa sede era dentro de um galpão, que era uma fábrica abandonada, e aí o empresário alugou para a gente, por um preço abaixo, mas também volumoso. Chegou um momento que a gente não tinha como pagar. E a gente tinha 500 jovens dando aula nesse galpão, inseridas as pessoas em situação de rua. Então eu chorava, cara, dia e noite por não achar saída. Eu podia voltar para Camaçari, podia ir para outro lugar menor, mas é que as pessoas, né, que já tinham o Teatro da Solidão Solidária como grande, como uma grande aldeia, né, um conjunto de irmãos ali. E eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí quando eu fui participar de um espetáculo com o Zeca, Mãe Gentil, dirigido por Ivaldo Bertazzo, que o Zeca fazia a trilha sonora ao vivo com a banda Manda Bala,
Aí tem a Rose Campos, ele, Tadeu de Pietro, que é outro irmão querido e um grande mestre, e foi com meus alunos. O Ivaldo Bertazzo, o César Belenzinho era ao lado da ONG, aí convidou, foi conhecer o meu trabalho, gostou e me convidou para selecionar o elenco. Aí colocou 53 jovens dentro do espetáculo. E uma vez eu cheguei muito triste, né, no ensaio, e Zeca perguntou: vamos, você não está legal hoje, o que aconteceu? Eu falei: cara, a gente tá para sair lá do espaço. Como assim? A gente não tem grana para... Aí ele falou assim: e se a gente fizer um show? E aí fez um show, e a gente conseguiu grana. Uma renda para renda, conseguiu. De lá para cá, tem outros, além de todos esses que eu já falei, mas, por exemplo, a gente participa de editais, quando a gente ganha editais, né? Os próprios diretores da organização, que cada um tem sua renda própria, também investe. Eu vendo meus livros, tiram parte do meu salário. Quando me convidam, por exemplo, faço muita oficina de teatro, né? Para SESC, universidades, para prefeituras, secretarias de cultura. Então, me pagam, então já me banca e já uma parte eu tiro, né, para manter a causa. Então, uma coisa que a gente pode chegar aqui e dizer: olha, prefeituras, né, na sim, Bahia e onde quer que seja aí nesse mundo afora, nos acuda. Mas nós somos baianos, né? E aí vamos falar da Bahia. Você não é, mas, né? Eu digo que eu sou peba. Você metade pernambucano, metade baiano. Não é nascido, mas é baiano também, né? Então, baiano não nasce, se transforma, né? Se transforma, estreia, né? Estreia. Então, aí, vamos nos sensibilizar, né? É um projeto que tem uma beleza, assim, um poder transformador, né, do ser humano muito grande, para a gente fazer, né, acontecer nessas cidades aqui pelo interior da Bahia, né, na capital aqui também, prefeitura, governo, né? Vamos a gente está fazendo valorizar esse trabalho muito bonito. O Festival Mundial de Cultura de Paz, que é o nosso grande sonho, para celebrar os 30 anos da Solidão Solidária, da jornada. Então, a gente vai fazer um festival que o nosso sonho é trazer todos esses núcleos espalhados pelo mundo, está em 20 países, aqui em quase todas as capitais do Brasil, para se juntar a essa grande família. Aonde? Na Bahia? Vai ser aqui, em Camaçari, sim. Fortaleza e São Paulo, os núcleos mais antigos, né? E aí, só esse pessoal já é uma grande festa, né? O Zeca já confirmou. Maravilha. Já estou te convidando agora. E eu estou aceitando. Estou te convidando. Vai ser uma alegria e uma honra, meu amigo, participar, sabe? Para dar sentido, né, ao meu trabalho, assim, cada vez mais, né? Nessa grandeza aí que tem que ser mesmo a expressão artística, né? E os empresários que puderem participar, os governantes, né, seja do então, Estado, então a ideia é para acontecer isso ano que vem. O ano que vem. Então, temos aí um tempo bom, né, para poder planejar orçamento. Estamos colocando dentro das leis, né, de cultura, Lei Rouanet, faz cultura, então pode ser deduzido. Nacionais e também regionais, né, porque ela funciona, né, nas todas as dimensões, aí, município, estado e federal, né? Maravilha, Ivan. Meu amigo, uma alegria estar aqui conversando com você. É pouco tempo para a gente conversar sobre tanta coisa, mas a gente, né, vai ter outras oportunidades, inclusive na época do festival. Vamos falar aqui, né? Obrigado. Antes ou durante, a gente vê qual é o melhor momento para falar sobre o festival. Agradecer a sua presença, a gente já se conhece, né? Você é um amigo querido, meu irmão. E, assim, uma alegria para mim estar conhecendo melhor, né, a sua história aqui, para a gente entender o porquê do propósito de cada ser humano. Eu agora entendo melhor essa sua coragem, e é preciso ter coragem mesmo, né, para a gente se transformar na vida e poder transformar o outro. E aí, alguma consideração que você queira fazer aí? Só agradecer pela sua generosidade, a generosidade da equipe, Adriano, né? Outro anjo querido. Dizer que dia 2 e dia 3 eu vou estar em Sobradinho, na Feira Literária de Sobradinho, lançando... 2 e 3 agora, de agosto. De agosto. Lançando o livro lá. Lançando o livro, fazendo uma roda de conversa e ministrando a oficina. Que maravilha, maravilha. Que é um lugar que eu tenho muito amor, né? Que me acolheu. Então, aí eu aproveito para falar também assim, né? A gente tem mais de 80 feiras ou festas, né? Tem nomes diferentes, mas é o mesmo propósito. Na Bahia,
cada ano aparece mais, para, assim, aí uma coisa que enriquece qualquer feira literária é levar esse cidadão aqui para falar da história dele, do Teatro da Solidão Solidária, e levar um pouco dessa experiência para cada cidade, cada feira aí, né? Então, ano que vem, eu quero estar aí celebrando esses 30 anos. Estaremos juntos. Mas você ia continuar falando alguma coisa, continue. Não, só agradecer mesmo, assim, pela sua generosidade e dizer que saio daqui muito fortalecido. Eu também, meu amigo, aprendendo assim, me fortalecendo com os exemplos, né, dos outros e dos amigos. Então, aproveito para dizer que é Adriano Moraes, né, que é idealizador desse trabalho, por isso que a gente está conversando aqui. Nos encontramos ontem. Pois é. Luciano Suede, Kainan, que é produtor, Yolanda, minha esposa, que está sempre, né, também dando apoio aqui em tudo que eu faço e aqui também. Aí tem Pitoco, que é músico, que trabalha aqui fazendo de tudo. W, que fica ali, sempre que a gente precisa trazer alguma coisa aqui da internet, ele traz. E é isso aí. Muito mandar grato, um beijo também para minha esposa, mandar um beijo para Jurandir Luiz, que é o presidente da RIACS, que a gente é uma instituição também com o CNPJ, né, que é Rede Internacional de Arte e Cultura Solidão Solidária. Então, um grande beijo para Jurandir, para toda a equipe de Camaçari e espalhada aí pelo país. Um beijo e gratidão. Beijo no seu coração, meu amigo. Muito grato. Axé, a nós todos. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, Pode.